mais uma live no nosso perfil do IBF. Vai ser muito legal. Hoje nós vamos falar do curso do AM1 para casais que têm, casais que são casados, recém-casados até 5 anos de casamento. Vai ser muito legal. Nós vamos falar com o Lucas. Pelo Instagram da esposa, então precisa pedir a solicitação. Vamos lá, ainda não. Tem que pedir lá a solicitação para poder aprovar aqui e te adicionar. Vamos lá, Lu. Isso! Pronto. Não sei se a conexão ajuda. Opa, deu certo. Tudo bom, Lucas? Tudo bom, Silvia? Tudo ótimo. Nossa, que legal. Gente, eu falei com o Lucas outro dia, ele está num lugar super legal. Bom, Fortaleza já é o máximo, né? Já é o máximo. Ele está lá com a família num lugar super gostoso. Muito bom, muito bom. Bom, vamos lá, Lucas. Está animado para a gente falar sobre a M1? Demais. Vamos lá. Um pouquinho nervoso, então, vamos mas... lá, eu vou conhecer. Não, mas tranquilo, né? Aqui é... Beleza, nosso papo, né? A gente já está acostumado a conversar, então vamos lá que vai fluir bem, né? Então, o pessoal vai entrando, né? Então, enquanto o pessoal vai entrando, vamos lá, vou te apresentar, né? Porque a maioria, imagino que deve ter lá algumas pessoas lá de Fortaleza que te conheçam, né? Mas não tem tanta gente assim, então te apresentar. Bom, nós vamos falar hoje com o Lucas, né? O Lucas Gurgel, que é engenheiro elétrico, assim como meu marido, e trabalha, atua, né, na orientação familiar como moderador, né? Moderador. O teu áudio está alto. Não, deve ser o meu, né? Porque ele nem falou, coitado. Então, o Lucas, ele atua como moderador, né, do curso do AM1, lá em Fortaleza, que é uma cidade lindíssima e que está bombando, né? Começou há uns 3 anos atrás, 4, acho que nem 4 anos, 3 anos atrás, com alguns cursos, e agora já está com o Amor Matrimonial 2, que é para quem tem mais de 5 anos de casamento, o Amor Matrimonial 1, começou o ano passado, né, Lucas? E o Primeiros Isso. Passos, que também já tem há algum tempo, né? Terceira edição, Então, o né? Lucas vai Primeiros conversar. passos. Exatamente, primeiros passos que a gente já... Vamos lá, né? Vamos ver se ainda no segundo semestre a gente consegue ter, né? Se o Covid nos deixar, a gente vai deslanchar, né? Então, Fortaleza realmente é uma cidade lindíssima e que está bombando aí com todos os cursos. Bom, claro, né? Estou falando de Fortaleza porque o Lucas é de Fortaleza, então eu estou aqui animando ele, mas tem os cursos de orientação familiar no Brasil inteiro, né? São 14, né? Hoje são 14 centros de orientação familiar e 12 cidades, né? Então tem bastante lugar. E o curso do Amor Matrimonial 1 é um curso que está em quase todas as cidades já, né? São poucas as que não tem, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse nosso tema do amor matrimonial 1, né? O que você me fala, Lucas? O que você quer falar assim? Eu pensei em te perguntar, começar perguntando assim, quais são os desafios dessa etapa do casamento, né? De 0 a 5 5 anos de anos. casamento. Então, Silvia, a gente ansia tanto, né, por poder dizer o nosso sim, estar com aquela que a gente escolheu para ser a companheira da nossa vida. Mas a gente sabe que os desafios são imensos. São imensos porque são duas pessoas de criação diferentes, de backgrounds diferentes, famílias diferentes, que por mais que anseiem muito estar juntos e se gostem, né? Na hora que você coloca as duas coisas debaixo do mesmo teto, e Não dá mais para ir embora, né? Porque exatamente, namorado briga, cada um vai para sua casa, né? Mas come aí uma já não. pizza, aí eventualmente alguém se desentende, mas cada um dorme na casa de papai e mamãe,
E aí no outro dia tá bom, Pronto. manda mensagem, amor, tudo bem. Mas quando você casa com a pessoa e, lógico, com os desafios vem também os gozos, vem também as alegrias e descobrir uma outra pessoa, de estar numa intimidade mais intensa, de estar numa convivência mais intensa, de fazer tudo. E mas os desafios são grandes. Então tem esses dois lados. Tudo é mais intenso, né? E nessa fase do casamento, cada dia vai sendo uma surpresa e ao mesmo tempo você vai descobrindo a pessoa. Puxa vida, eu pensei que conhecia essa pessoa que eu casei. E de fato você conhece uma parte, né? Mas o interessante é que é até uma das coisas que a gente vê no curso, né? Que a pessoa que você casou, ela não vai ficar a mesma o resto da vida. E ela vai mudar. Eu mudei, a Nem Luciane, você, minha né? esposa, mudou. Exatamente. E rápido, né? E muda rápido. Então, isso que é o bonito da decisão, né? Você se decide pela pessoa, com todas as mudanças que ela vai ter até o caixão, né? E, e eu, homem, né? Então, assim, tem até aquele adágio que diz que o homem espera que a mulher case e fique igual como está, e a mulher casa com o homem esperando que ele mude, né? E, na verdade, a gente vê que os dois mudam, né? Os dois mudam Ainda bem. e tem que acompanhar, assim, um tem que acompanhar o outro essa mudança. E, enfim, então os desafios são muitos, né? Então, conhecer o outro, conhecer os gostos do outro, não se atritar, evitar passar por cima. Então, tudo isso eu acho que a gente vai ganhando com o tempo. E por mais que você tenha feito um namoro excelente, com muito diálogo, um noivado bem feito, bem planejado, tenha até casa própria, se for o caso ou não, esteja em aluguel, mas os desafios vão ser grandes. Por mais confortável que esteja a sua vida hoje, ou mais altos e baixos, porque é gente, né? Então, gente tem esses dois lados. A riqueza de um inesgotável de outra pessoa morando com você e querendo ser um com você. E a liberdade, né? A liberdade da outra pessoa, os gostos da outra pessoa, que você é chamado a fazer feliz. No fundo, o casamento é isso, né? Fazer o outro feliz, né? É. Mas é que a gente é humano, né, Lucas? Então traz as coisas boas, mas traz as manias, né? Traz os defeitos, não é? E assim, a gente tem uma tendência, né, sempre a não perceber tanto os nossos defeitos, né? A olhar o outro, né? É difícil. Então, e quando você está, como você falou, você está na casa do papai e da mamãe, né? É outra situação, né? Ainda mais quando Uhum. está chegando um pouco, está nessa fase que vai casar, então já é uma pessoa que já tem uma profissão, que já está trabalhando, que já tem uma certa autonomia, tem muita autonomia, né? Tem independência. Então, às vezes, aparece em casa para dormir, né? Porque sai para trabalhar, sai para estudar, volta, tal. Então, é outro tipo de relacionamento, né? Uhum. Não é a mesma coisa. Quando você casa e vai lá, né? E que você falou, por mais que você ame aquela pessoa, que você acha que você conhece, no dia a dia que vai aparecer, né? Aparecem as manias e tal. Então, isso é um desafio, né? Que, bom, você ainda não tem mais de 5 anos de casamento. Eu tenho muito mais de 5 anos de casamento. Mas eu vou dizer que esse é um desafio que continua, né? Esse buscar conhecer o outro, né? Como você falou, né? Esse empenho em conhecer melhor o outro, em superar, né? Uhum. As diferenças, né? Em reaprender, aprender a conhecer o outro que vai mudando, é um desafio constante na vida do casal, né? Então, aí é que eu te pergunto, assim, qual a importância, então, tendo, né, essa visão, porque isso é um pouco abordado nos temas, né, que a gente trata no curso. E uma Uhum. coisa assim, só fazendo uma introdução, né, uma coisa que a gente costuma sempre falar, e abordei bastante isso na live passada com o projeto pessoal, o quão é importante, né, que às vezes a gente vai para uma proposta dessa, né, como esses cursos, seja qual um deles seja, e a gente vai esperando receber uma bagagem, né, teórica, né? E Uhum. aí, na verdade, o que a gente encontra é uma oportunidade, né, de se conhecer, de desenvolver, né, de conhecer. E é isso, né, que você está falando, de conhecer melhor o outro, de ouvir o outro, de ver outro lado, né? O que brilhou teus olhos quando você fez o curso, a primeira vez um curso do EBF? Porque, só para esclarecer para as pessoas, né? Todo mundo Uhum. que hoje
hoje é moderador, é chefe de equipe, às vezes está envolvido numa coordenação, né, numa cidade, obrigatoriamente passou primeiro, Fez né, o fez curso, para si, exatamente. aproveitou para si, né? Exatamente. O que brilhou teus olhos? Então, tem esse apelo, né, de fortalecer a família, e isso de fato acontece, essa questão de conhecer melhor, porque a gente nota que a gente é capacitado para muitas coisas hoje em dia, né? Muitas coisas, tem curso para tudo, né? Desde costura até, no meu caso, engenharia, pós-graduação em sistemas de proteção contra raios, por exemplo. Então, assim, tem curso para tudo. Mas a gente nota que, assim, o ser família se perdeu um pouco nessa história, né? Então, eu acho que a ferramenta que o IBF traz vem muito nesse sentido, de fortalecer e de capacitar as pessoas. Olha, gente, é intuitivo, mas tem muito mais do que a intuição lhe traz, né? Então, vamos estudar aqui, vamos se capacitar. E isso foi um apelo que me chamou, né? E eu olho os temas que tem comunicação, afetividade, que tem a questão do equilíbrio trabalho-família. Então, tudo isso, poxa, vamos ver o que é que tem aqui, né? Vamos ver que coelho sai dessa cartola. E isso é um primeiro apelo. Mas o mais rico, que eu acho, assim, que a ferramenta nos traz, essa objetividade de olhar os problemas, assim, sem ficar teorizando muito. Porque quando eu nasci, eu assim, enrolado com cordão umbilical, então eu fico meio angustiado com essas coisas, quando você fala assim comigo. Né? Então, assim, a metodologia se propõe muito a gente a trazer, assim, ó, quais são os fatos, né? Não vamos chegar direto nos problemas, quais são os fatos? Então, você faz isso, você faz aquilo, os fatos, vamos olhar os fatos, para daí, então, tentar conhecer os nossos problemas, né? Porque o que a gente hoje se apressa muito o seu problema é que você é sempre muito dramática. Ou você é muito desorganizado. Então a gente já vai logo direto no problema e já vai dando a solução para o outro, né? Porque para o outro é muito fácil arrumar a solução, mas para a gente... Então, esse apelo, essa ferramenta, essa objetividade me encantou no primeiro curso que eu fiz. E outra coisa que me encantou muito foi a convivência com outras famílias na mesma fase que eu, né? Então, o primeiro curso que eu fiz foi os primeiros passos, a gente acabou de ter o nosso primeiro filho, né? Hoje a gente tem 2. E o primeiros passos, então, estava toda aquela descoberta e conviver com outros casais, com bebês pequenos, né? E conviver com outros casais que já tinham crianças maiores e bebês pequenos, e perceber a diferença, essa riqueza dessa troca de experiência que tem ali na moderação, que tem na reunião de equipe. Então, isso me fisgou, assim, nossa, isso aqui tem que ter mesmo, e tem que ter muito, né? Eu queria que muitos amigos meus fizessem isso, para poder conhecer a metodologia, conhecer casais que estão buscando... Porque, assim, a gente até fala muito na organização, não são casais em crise, são casais bons que querem ficar melhor, assim, bons humildemente falando, né? Assim, com as nossas dificuldades, com a nossa realidade, cada um com a sua. Mas queremos fortalecer, queremos ficar melhores, né? Então, isso que me fisgou. E no amor matrimonial também. Então, eu estava lá com 2 anos e alguma coisa de casado, encontrei desde pessoas recém-casadas, que tinham casado no mês passado, como pessoas que estão casadas há um pouquinho mais de tempo, né, até 5 anos, que se propõe o curso. E de ver, rapaz, é isso mesmo, que quando a gente ia lendo os casos, rapaz, isso aqui é lá em casa, é muito parecido, eu estou passando por um problema similar, ou então se não passei, vou passar. Então, existe uma riqueza que a gente não percebe no promocional, que muitas vezes a gente não percebe numa conversa com um amigo, né? Então... Só passando, né? Só fazer. Exatamente, só indo e vendo, né? Isso, você falou uma coisa interessante, né? Essa objetividade, né? Que volto a falar, né? Na live passada, novamente, foi uma das coisas que o Will também, né? Que fez a live, comentou, né? E que é importante mesmo, né? E por que é importante? Isso principalmente num curso do amor matrimonial. Porque isso ajuda muito no diálogo. Né? Você conseguiu perceber? Você fez primeiro um curso Primeiros Passos, para quem tinha filhos, né, pequenos, e depois você fez um curso do amor matrimonial. Você nota alguma diferença no diálogo? Facilita o diálogo? Né? Sim. São duas coisas que sobem uma bandeira, né? Uma, não é nem que facilita o diálogo, mas alerta, ó, nós precisamos conversar. Nós somos 2 adultos numa casa, mas nós não estamos aqui só para pagar contas. A gente precisa ser casal, né? Precisa ter as decisões em conjunto. Então, nós precisamos conversar. Então, a primeira bandeira, antes
como conversar essa alerta, né? Puxa vida, passei um dia e eu não parei para conversar com minha esposa. Eu fiz tanta coisa, não parei para... Então, é o primeiro alerta, que o curso já vai vacinando a gente, né? Então, você casou com a pessoa, você precisa conhecer, você está nessa vida agora para fazer ela feliz. Como é que você vai fazer ela feliz se você não para conversar com ela, né? E depois, sim, como conversar, né? Já que é até umas soluções que saem em muitos cursos, mas a gente até brinca, né? Que às vezes não vai resolver. Sentar e conversar, né? Mas então, como conversar? Então, em um momento agradável, em um passeio, ter um momento do casal a só durante o dia, né? Quando chegar as crianças, isso é muito... clima, né? Precisa fazer o clima, Exatamente. né, Lucas? Porque... Fazer o clima, tirar o pijama, né? Na quarentena, o maridão passa lá o dia de pijama. Poxa vida, acabei de casar, o cara já tá aqui passando o dia de pijama de bolinha na minha frente, né? Então, assim, fazer um clima, o cara se cuidar, a moça se cuidar, assim. Então, tudo isso ajuda o diálogo, né? Ajuda a comunicação, não só, além do diálogo, a comunicação, que muitas vezes não são palavras, mas você tá entendendo o outro, tá com a mente no outro, então você tá aqui lavando a louça, e o outro se sente amado, porque você está fazendo um serviço, você se adiantou, e você já está pensando qual é a próxima coisa que você vai poder fazer, ou alguma coisa que vocês vão fazer juntos, né? Então, enfim, se a gente for contar aqui, são exemplos... Parceria, né? Exatamente, mas assim, escutar o outro, né, parceria. também. Exatamente. É porque se você não escuta, né, Lucas? Se você não aprende a ouvir o outro, Uhum. você também não conhece, né? Porque você fica interpretando que você acha que você conhece, né? Acha. E isso, né? É necessário esse constante né, conhecer e atualizar. Né? E isso precisa de momentos para fazer isso, né? Para conversar, para falar. Exatamente. Né? Lembrei, agora você estava falando, eu lembrei de uma pessoa, uma vez que falou assim, a gente estava falando lá, a gente estava fazendo alguma promoção, e a pessoa disse assim, isso tudo, e tal, muito bom, muito legal, né? Eles estavam fazendo. Mas Uhum. casos que a gente não se identificou muito, assim, a gente não passa por aquela situação. Na nossa casa é diferente, a gente não passa sobre aquilo lá, a gente não aproveitou muito aquele caso, porque aquele caso a gente não viveu, né? Não vive aquela situação. E aí eu perguntei para a pessoa assim, e qual que era, né? Qual que era a situação? Não, por exemplo, né? Sobre a comunicação. A gente se comunica muito bem. Juro, eu fiquei com vontade de rir, porque comunicação é um problema do mundo. É impossível quem é que se comunica assim hiper bem. E o mais interessante foi a cara da esposa dele que estava do lado, né? Do tipo assim, como assim? Né? Como assim é isso? É interessante, né? É isso, por que eu estou contando essa história? Né? Porque às vezes, né, a metodologia, né, a proposta desse trabalho, ela não é uma proposta de informação, né? Ela não é uma proposta que você vai lá sentir, né? Vai lá e vai receber um monte de informação, um monte de caminhos, né? E lá, não é isso. Se a pessoa não se envolve, se ela não se abre, né, ela perde a riqueza. Né? A riqueza do que você está falando, a gente se perde, não é? Então, nesse sentido, a gente está tendo ferramentas para que vocês possam, né? Para que vocês possam fazer tudo, trabalhar bem alguns pontos. Né? Isso. O outro, né? Uhum. E o interessante também é que nessa questão do diálogo, né? Então a gente com um certo conhecimento, uma certa caminhada dentro de uma religião ou de um movimento, então que a gente gosta muito de ler também, e a gente cai muito na tendência de querer achar muitas soluções para o outro. Então a gente já está ouvindo, já está pensando na sua hora que você precisa mudar isso, precisa mudar isso. Então para o outro a gente tem muitas soluções, né? E essa riqueza de aprender a dialogar de fato com o outro sem querer bancar um diretor espiritual, por exemplo, ou sem querer... A pessoa que você casou, né, não é a sua ovelha, não é o seu filho,
não é o seu amigo da escola, né? É sua esposa, né? É uma pessoa com Tem sonhos muito que mais precisa... coisas envolvidas, né? Tem muitas coisas Exatamente. envolvidas. Então você é muito mais chamado a ser cúmplice do que chamado a ser médico, por exemplo, né? Por mais que algumas vezes você vá sugerir, graças a Deus a minha esposa me corrige bastante para que eu me torne um homem melhor. Então, assim, mas assim, você é muito mais chamado a ser cúmplice do que chamado a ser a pessoa que vai curar aquela pessoa, né? Então, assim, cúmplice caminhando juntos, né? Isso é uma beleza que a gente Indo, descobre também continuando dialogando. falando um pouco desse assunto, né, desses primeiros anos de casamento, né, você falou, a primeira coisa é isso, né, descobrir o outro, né, descobrir que o outro não é você, que por mais que você ache que você conhece, né, porque a gente não conhece nem a gente mesma, né? Uhum. É só a gente se colocando em determinadas situações é que a gente vai conhecendo um pouco mais como é que a gente reage naquilo. Enquanto a gente não faz isso, a gente acha que age de um jeito, mas depois a gente se percebe que, poxa, não sou tão bem assim, né? Mas indo um pouco nesse caminho, né? Então você conhece um pouco mais o outro, você se depara, né, com essas ideias. Às vezes você acha que é natural, né? Por isso que você Uhum. comentou no início, né? Preciso investir em conversar, em conhecer, em renovar e tal, porque você acha, né, que vai ficar, que é naturalmente, né? Como você começou falando, a gente investe em cursos, a gente investe em atualização profissional e tal. Sim, Parece que sim. naturalmente a gente vai desenvolver o casamento e não é assim, né? A gente precisa de empenho, né, e de trabalho também. Mas indo nessa linha, aí também tem uma outra situação que muitas vezes acontece nesse período, né, entre casar e 5 anos de casamento, que são os filhos, né? A vinda dos filhos, né? O Uhum. primeiro filho, né? O que muda? Né? O que você gostaria de falar assim, para as pessoas que estão na mesma situação que você? Porque eu já não posso, por isso que eu não sou moderadora nem de curso matrimonial, nem primeiros passos, porque eu já passei por isso. Tem coisas que eu olho e falo assim, filho que passa, a gente amadurece, é outra coisa, né? Mas o que Uhum. você que está nessa fase, o que você gostaria de comentar, de passar para as pessoas que estão na mesma etapa que você? Ah, você sabe, Silvia, eu estava conversando com minha esposa hoje, 1º de maio, né? Há 3 anos atrás, a gente estava voltando da nossa lua de mel. E alguns dias Olha depois, só. é, então a gente casou no dia 21, teve uma oportunidade de fazer uma viagem, e alguns dias depois, que voltamos da lua de mel, nós descobrimos essa graça, né? Nós estávamos grávidos, do primeiro filho. Puxa. E então, presentão, né? O melhor souvenir para dar para as mães foi o neto, né? Primeiro neto, lá e cá. Tchau. E aí a gente tem toda a expectativa, então a gente já começou conhecendo intensamente um ao outro, mas também em função dessa nova criatura, né, que vinha alegrar a nossa casa e trazer muito trabalho também. Um trabalho gratificante, mas É muito isso aí, trabalho. são os desafios. Exatamente. E então é isso, assim. Aí 9 meses depois chegou o José Miguel e de fato muita coisa mudou, né? Eu tento não ser tão dramático assim, que tudo mudou. Não, calma aí. Muita coisa mudou, muita coisa mudou. Um bebê, eu acho que por excelência é o que mais faz o casal, homem e mulher, deixar de ser, ajuda o homem e a mulher a sair de si, né? Deixar de ser egoísta. Porque o seu cônjuge, se você não fizer por ele, ele vai lá e faz. Mas um bebê na hora que chega, tipo assim, se você não fizer por ele, ele vai ficar lá, vai sofrer, né? Então, você precisa sair à noite para trocar o bimbim, ajudar a amamentação, precisa levar o menino no médico. Então, assim, mesmo sendo pai que a participação é menor, sensivelmente menor dos primeiros meses do que a mãe, né? Mas ainda assim vai mexer com o seu egoísmo, ainda mais nós homens que temos uma tendência mais a ficar dentro da caverna, né? Olhando para o nosso videogame, para o nosso livro, para o nosso Netflix. Então vai mexer, vai mexer. E é bom que mexa. E é bom que mexa logo, assim, nos primeiros, se possível, se Deus conceder, né? Nos primeiros meses, anos de casado, né? Nessa época do AM1. Por quê? Porque vai lhe convidar muito cedo a sair de si. Porque isso é o matrimônio, né? Você sair de si. Então você vai constantemente estar
se negando e vai percebendo que você vai se tornando cada vez mais feliz, mais um homem mais realizado, uma casa mais plena, né, com os filhos. Mas, agora deixando a poesia um pouco de lado, de fato, tem esse questão do trabalho, né? O trabalho que é forte, que tem uma hora que você não aguenta mais, você só quer ligar para a avó, por favor, acorde, né? Então, mas tem Não esse sei o que fazer trabalho. com essa criança que não para de chorar, né? Exatamente, exatamente. Mas o curso, ele nos ajuda também, e foi interessante que eu até estava conversando com um amigo meu, que ainda não tem filho, mas ele disse assim, o curso me ajudou a ver que o cônjuge é o mais importante. Então, isso é muito bom no começo do casamento, logo. Tanto esse sair de si, ter um projeto em comum ali, que é uma vida com o seu cônjuge, né? Não são mais vocês dois apenas vivendo as suas vidas, não. Tem um fator unitivo muito forte ali, que é a criança. Ao mesmo tempo que tem um terceiro, que faz vocês dois olharem para esse terceiro, faz ver também que o curso nos ajuda, a metodologia nos ajuda a ver que o cônjuge é o mais importante, né? Se o casal está bem, os filhos vão estar bem. E de priorizar, não sacrificar a árvore em fruto dos filhos, que a gente acaba caindo muito nesse erro, né? Então, você precisa olhar para o seu cônjuge, né? Arranjar tempo para olhar para o seu cônjuge, para continuar cultivando a relação de vocês. Então, o que sobra depois das fraldas, depois dos banhos e quando o menino dorme? A gente só quer dormir, né? Principalmente nos primeiros meses. Mas, assim, de alguma forma, Pois cavar um é. tempo para se cultivar, para não deixar de ter um detalhe de carinho diário, isso é muito importante. E quando você percebe isso logo no começo do casamento, né, o curso nos ajuda a ver isso, talvez faça a diferença não agora, daqui a 3 anos, mas daqui a 20 anos, quando chegarem os outros filhos, e você sempre priorizou o seu cônjuge, quando os filhos saem de casa, bom, você se sente uma missão realizada, mas o Exatamente. cônjuge é o mais importante. Então, essa mudança de perspectiva, ou esse alinhamento de perspectiva no meio, logo no começo, é muito importante. Então, essas duas coisas, sair do egoísmo e, ao mesmo tempo, reforçar que o cônjuge é o mais importante. Isso que você falou é tão importante, Lucas, é tão importante, porque quando vem o primeiro filho, né, quer dizer, já houve uma mudança na hora que vocês foram morar, né, casaram e foram morar juntos. Já começou por aí, né, essa descoberta do outro, enfim, essa revelação, porque tem coisas que às vezes a gente não revela, né, nem é por mal, mas tem coisas que a gente não revela, né, então ali Uhum. o dia a dia. Aí chega um filho. Né? Vocês, então, chegou bem no comecinho do casamento, nem teve muito tempo, né? Quer dizer, teve tempo a 2, os 9 meses, mas já é com outras circunstâncias, é enjoo, né? Enfim, Uhum. Planejando, ajeitando o sono, né? quarto. Exatamente, tem 500 coisas que vão acontecer, médico, né? Você já tem toda uma outra situação. Aí vem um filho, né? Vem a criança. A criança, ela toma conta no primeiro, principalmente no primeiro filho. Porque Uhum. você está lidando com uma realidade completamente nova, né? Isso. Então, assim, a criança toma conta, ela toma conta da sua vida, ela toma conta do ambiente, ela toma conta do seu horário, ela toma conta de tudo. Eu não sei se eu já falei isso em algum momento, mas de alguma outra live, mas para mim foi muito marcante. A hora que meu filho nasceu, que eu olhei e falei, primeiro, né? Que eu olhei e falei, e agora? Né? Aqui. Diz que o mais Né? impactante não é quando chega no hospital, né? É quando sai com a criança. É quando sai, né? Porque Quando você sai. fala, uai, tá aqui. Então, às vezes, tem uma tendência, né, da mãe, principalmente, ficar muito focada, porque, é claro, né, comecinho, amamenta, né? Você praticamente só amamenta e troca. Amamenta, Uhum. troca. Aí você põe para dormir, enquanto a criança está dormindo, você está arrumando as coisas, daqui a 1 hora ela está acordada de novo, você pega para amamentar, então você fica naquela lida. E aí a tendência, às vezes, é do marido mesmo que ajudando, né? Você tem várias, né? Às vezes o marido que fala, bom, eu não sou capaz, isso não é comigo, Uhum. né? Essa criança é. Né? Porque às vezes o pai pega a criança assim, né? Parece que vai quebrar, né? Tem todo É, um receio. E às vezes se afasta mesmo, né? Às isso. vezes a mãe também, tão focada na criança, ela afasta o marido. Porque ela fala, não, ela só quer que ele faça as coisas mais materiais, né? Uhum. Pega a fralda, leva não sei o quê, vai para lá, mas às vezes tem essa dificuldade. E o casal, isso que você falou é muito, muito, muito importante. A importância de não deixar de olhar em todos os momentos, mesmo nesse que vocês estão
mais ocupados com a vida de uma criança, de olhar para o outro. Isso é fundamental. E tem uma coisa que eu queria comentar, né? Não sei se você ouviu isso da Luciane ou não, mas eu ouço de várias meninas que acabaram de casar, tiveram filhos. A mulher precisa muito que o marido olhe para ela, que elogie, que diga que Uhum. ela está bonita, mas sinceramente, não aquele assim do Sim, tipo, não, você está ótima, né? Você olha, a pessoa nem te olhou. exatamente. Pelo menos aquilo que você sabe que você está bem, né? Sei lá, teus olhos estão diferentes, não sei. Cada um, né, já sabe qual é o potencial aí do outro, né? Do Uhum. ponto. Porque ela se sente muito feia, né? A mulher engordou, né? Engordou muito. Quem sou eu, né? Então Quem sou eu engordou, agora? né? Voltou. Mesmo as que são muito magras, demora, né, para voltar. E você não volta a ter o físico totalmente e tal. E é um momento ainda de muita insegurança dentro do casamento. É um tempo ainda que você está se afirmando, né, no Uhum. relacionamento. Então, você sentiu isso? Né? Teve essa situação? Ou você Olha, não tem. percebeu? A gente. Bom, eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu acho que eu casei muito bem, sabe? Então, a minha esposa, a Que bicha, é bom. muito boazinha, entendeu? É, mas, de fato, sim. Por isso que você ia falando, eu ia lembrando da importância, que é uma coisa que a gente até vê no primeiro caso do curso de amor matrimonial, sem dar um spoiler, assim, né? A importância da decisão, né? Porque a gente ia falando que as pessoas mudam. E a mulher, quando é mãe, ela muda mesmo, né? E então, você nota, às vezes, assim, puxa vida, acabei de casar com uma pessoa e não a reconheço, assim, cadê a minha namorada, né? É, essa importância de olhar para outra pessoa e, de fato, apreciá-la. Ela deu a vida para ter uma vida ali, né? E saber que existe algo maior do que vocês dois, que já existia antes, mas agora se encarnou e é um bebê. E que vocês vão precisar cuidar juntos, né? Por mais que nos primeiros meses seja a mãe. E, e sim, a gente percebe os dois lados. Eu vou falar um pouquinho mais de mim, que sou homem, né? E falar uma coisa assim. Claro. Uma vez falar para minha esposa, né? Releva as coisas do seu marido, porque ele vai ser sempre o seu filho caçula. Então, não no sentido de que eu sou o coitado, o filho, mas assim, que eu sou uma pessoa que continua dentro de casa e precisa de atenção, né? E ela também. Então, olhar para ela, independente de quantos filhos nós venhamos a ter, de que ela é a pessoa mais importante, que precisa de atenção, que precisa eu estar cuidando, às vezes precisa de alguma coisa, um elogio. Por exemplo, a minha esposa adora Twix. Então, chegar com Twix em casa para ela, né? E ela até brinca nesses primeiros meses, por exemplo. Puxa vida, tu sabe que eu adoro isso aqui, eu vou comer o chocolate, o menino vai ficar excitado. Como é que você faz isso comigo? Aí, puxa, eu fui na maior das boas intenções, querendo dar um presente. Então, até isso Pois você é. precisa ter uma sensibilidade para relevar, passar por alto, né? Mas não deixar de fazer. Não deixar de fazer, né? Porque chegou um filho, porque casou, tá com 2, 3, 4 anos de casado, até brinca, né? Os homens, eles muito fácil deixam, você vai rir agora, hein? Você deixa de fazer a dança do pavão, né? Quando era namorado, abria a porta, pagava a conta. Então, facilmente o homem, casei, vou ficar andando de pijama, vou deixar a louça suja, enfim. E você esquece de você conquistar aquela pessoa todo dia, né? Então a Pois dança é. não pode parar, não pode parar, tem que conquistar Não todo pode dia. parar dentro do E eu, pavão. exatamente, não pode parar a dança do pavão, né? E por mais que tenha tido uma decisão ali, você sabe que o outro, espera que o outro fique com você o resto da vida, independente do que aconteça, independente de quão feio você fica ou quão gordo, mas você tem um dever de caridade de se cuidar, né? E de cuidar do outro, de olhar para o outro. Então, sim, de fato, isso que você falou aconteceu. E eu tô vendo aqui, eu vi alguns amigos meus entrando que estão para ganhar bebê ou estão perto de casar. Então eu vou logo falando assim, é difícil, mas vale muito a pena. É difícil, mas vale muito a pena e se lembrar sempre de que o cônjuge é o mais importante, né? Isso que você falou, né? Precisa conquistar, né? Tá a dança do pavão, né? E que isso é Isso. mesmo, né? Com o início antes de casar é todo um empenho pela conquista, né?
Agora, o que é mais importante, e isso não só, né, o casamento é porque hoje a gente foca aqui, isso é importante qualquer coisa de valor que a gente consiga, que a gente tenha, né, que a gente almeja. A conquista, ok, mas depois é manter essa conquista, né? É esse manter que não pode ser de qualquer jeito. Porque se você está empreendendo, né, com a pessoa ali, vocês se meteram juntos, né, num empreendimento o resto da vida, né, ou pelo menos vocês querem, né? A decisão é pelo resto da vida. Essa para manter essa conquista para o resto da vida, né, querendo que dure, né, eu imagino, enfim, muito difícil um casamento que comece pensando assim, bom, se der certo, ok, se não der certo, a gente separa, né? É. Bom, pode acontecer separação? Pode, mas a gente deve quando começar, né, em tudo que a gente se mete, a gente tem que se meter com Uhum. convicção de Tem que que aquilo botar vai as dar fichas, certo, né? né? Você não vai por Exatamente. exemplo, você não vai comprar coisa que não tem nada a ver, né? Assim, totalmente fora dessa transcendência que é muito maior, que é o ter a vida, se lançar a vida, a vida dois, né? Com uma pessoa. Mas você não vai Sim. comprar uma casa, você não vai fazer toda uma poupança, vai se meter num financiamento, vai dizer assim, bom, vamos ver, né? Se eu conseguir pagar, ok. Se eu não conseguir, paciência, eu pego o dinheiro, né? É louco isso, né? Então, É. também nessa vida matrimonial, que é muito mais importante, porque você leva isso pro resto da sua vida, né? Pro resto da Isso vida. faz efeitos, não e a sua vida, e como você falou, né? Você tem um terceiro, você tem um quarto, você tem outras coisas que estão envolvidas ali, outras vidas importantes. Né? Diferente Exatamente. desse. Eu Você até, fala assim, eu até me pergunto. fala, pode É falar. só me permitir uma pequena correção. Eu não gosto. No Claro. casamento você não consegue manter, né? Você tem que crescer. Você tem que crescer no amor, né? Você não pode ir pensando em manter e ficar no 0 a 0, porque aí você já começou a Sim, cair, né? Como a vida espiritual, por exemplo. Você tem que estar sempre avançando. Então tem que estar sempre assim, rapaz, como é que eu vou fazer cada dia mais a minha esposa estar mais apaixonada por mim mesmo, conhecendo mais meus defeitos, vendo. Então, assim, tem que estar com a preocupação, o olho em continuar marcando ponto, né? Pô, a dança do pavão é essa, né? Continuar marcando ponto, não é só manter a conquista, né? Continuar marcando ponto. E como isso é importante, né? É relevante. Eu acho que olha, eu tenho certeza que todos os homens que estão assistindo aqui vão ficar com esse negócio da dança do pavão na cabeça. Eu é, tenho certeza que vai é inclusive, marcar todo mundo, né? inclusive meu amigo que me contou essa história, tá? Eu acho que eu vi ele entrando aí. E eu Tá lembrei, eu bom, lembrei eu não dessa precisa história por causa saber disso. quem é, não tem problema. Só Exatamente. vocês dois que sabem, não tem problema. Lucas, conta um pouquinho, assim, quais são os temas que aparecem nesse curso? Porque é um curso curto, né? Ele tem Uhum. apenas 5 Cinco, casos, cinco módulos, né? 10 encontros. E quais são os temas que aparecem ali? Quais são os que... Então, Não precisa começa dizer tema justamente, por tema, assim. começa com essa questão da gente entender o que é um matrimônio, uma aliança matrimonial, que foi, como você falou, o caso que eu moderei. Depois a gente vai para a comunicação, tem a parte da afetividade, sexualidade, o equilíbrio trabalho-família, né, que também é desafiador quando os dois trabalham, quando um só trabalha, quando chegam os filhos, então é sempre desafiador, desafiante. E acho que termina vendo a questão da harmonia familiar, sempre apaixonados, então como sempre crescendo na conquista, né? Mas como eu falava no início, por mais que é engraçado, esse curso, os cursos de amor matrimonial, aqui em Fortaleza a gente experimenta um pouco disso. Que não tem um apelo, que tem um curso que envolve a educação de filhos. Porque a educação de filhos, todo mundo se dói, né? Todo mundo se dói. Por mais que você tenha ali 200 livros, né? Antes eu tinha uma dúzia de teorias e nenhum filho. Hoje eu tenho meia dúzia de filhos e nenhuma teoria, né? Então, por mais que você tenha lido 200 livros, na hora do vamos ver, é difícil. Então, as pessoas elas se costumam doer mais e se alertar, nós precisamos de ajuda, ou seria bom se fortalecer nesse ponto quando os filhos chegam. Então, os cursos que envolvem a educação de filhos têm um apelo maior. Pelo menos eu sinto isso aqui em Fortaleza. Depois, mas assim, é errado essa concepção, né? Como a gente ia falando que o importante é o casal, então as pessoas quando olham para os temas, olha, poxa vida, eu acabei de casar, nós estamos bem, nós não precisamos, né, disso agora. Pois é. Né?
E na verdade, talvez, de fato, eles não precisem. Vão ser um casal feliz, um casal... Mas, assim, nada que seja bom não pode ficar melhor, né? Então, o apelo é esse. Nós queremos pegar famílias que já são boas e torná-las melhor. E nesse começo de casamento, é interessante, hoje eu moro perto do aeroporto, por exemplo. E eu noto que todos os aviões saem para a mesma direção, né? O que diferencia um avião que vai bater em São Paulo do avião que vai bater em Manaus é apenas um pequeno desvio na rota, no começo. Uhum. Então, assim, esse exemplo gráfico, ele me toca muito, assim, de que a gente ajeitar uma coisa agora, uma coisa que não está tão bem, por mais que seja pequena, nossa relação, vai fazer uma diferença agora e vai fazer mais diferença ainda mais na frente, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, 20, 50 anos, como a gente espera ficar juntos, né? Muito tempo. Então, esse é o apelo, assim. Para além dos temas, o curso vai ajudar justamente a você afinar os ponteiros e dar uma sistemática, uma ferramenta, né, como o IBF se propõe, a afinar os ponteiros logo no começo, né? Começar construindo a base de certo, né? Assim, passou a época do namoro, noivado, já estão no casamento, já tem alguma coisa construída, mas o prédio está todo por construir, né? Vamos dizer assim. A base está feita, mas o prédio está todo por construir. Então, acho que é isso. É bem isso. É bem isso. Às vezes as pessoas acham, elas falam exatamente isso, né? Amor matrimonial, assim, até o nome é meio assim, né? Meio pomposo, né? Uhum. Puxa, mas eu acabei de casar, né? Não tem, a gente tá ótimo, tá super bem, né? Às vezes conversa até com mais de 5 anos de casamento, a gente tá bem, né? Pra quê? Né? Pra quê? Até fica um pouco assim, né? Uma vez eu escutei uma pessoa dizendo assim, porque outro dia uma pessoa me disse que até gostaria de fazer o curso, mas eu estou pensando assim, puxa, o que vão dizer os meus amigos, as pessoas que eu conheço, né, os meus parentes, se eu for fazer um curso assim? Vai achar que a gente está mal no casamento. É terapia, E né? é Vocês engraçado. estão fazendo terapia? Terapia. Não, o que está acontecendo? Por que vocês estão fazendo um curso desse? Vocês estavam Ou às tão vezes a bem. gente ouve esses. Por que vou falar para fulano, né? Porque eles estão numa crise. Não é isso, né? É pra gente, bem isso que você falou da rota do avião. São pequenas coisas que se a gente cuida, né? Cuida bem, a gente chega lá, né? A gente chega com segurança lá. Vai ter turbulência? Vai. Mas o avião não cai, né? É cuidando Uhum. das pequenas coisas. Se tá tudo ok ali, a rota está sendo corrigida, se tem algum vento mais forte e tal, realmente a gente chega lá. Né? Então, essa ideia, às vezes, E você falou, não é só em Fortaleza, né? Você já ouviu em outros lugares. Né? Sim. As pessoas ficam até querem, mas ficam com um pouco de receio até de propor para o outro, de falar de um curso desse, que fala, bom, mas você não está em crise, mas não é para ter crise. Exatamente para não chegar na Para não crise. ter crise. Exatamente. E essa é a riqueza dos casos também, né? Então, às vezes o tema, aquela história, você não passou por isso ainda, mas você parar para pensar, né? E parar para pensar como você fosse aconselhar um amigo. E no dia que acontecer com você algo similar ou parecido, ou uma combinação de duas histórias que estão ali nos cursos, você já pensou naquilo. Você não vai reagir impulsivamente, você não vai só tocando o barco. Você sabe, olha, aqui eu preciso sentar e conversar com minha esposa, com meu esposo. A gente já viu isso em outro, né? Já viu isso em outra história, um outro casal acontecendo. Então, sabe que pode dar ruim, ou sabe que a gente pode contornar ter essa. Então, essa prevenção também imaginativa, né, de outros casos, de outras pessoas, fortalece o casal, né? É uma pena que sejam só Te 5, faz né? pensar, às Podiam vezes. ser 15 histórias para ajudar. Mas, Te, bom, o curso te precisa faz ter começo, meio pensar, e né? fim. Exatamente. Exatamente. Te faz pensar, às vezes, numa situação que você nunca imaginou. Você fala assim, bom, mas na verdade você só iria ter que resolver na hora que acontecesse. Né? E às vezes, pensando antes sobre aquilo, você já olha para o teu relacionamento e fala, bom, mas espera aí, como é que a gente vive isso? Né? Por exemplo, Isso. isso que você falou, né? Aliança matrimonial, que é o primeiro caso. A aliança matrimonial é muito formal, assim, mas é mais ou menos isso, né? Porque casei, né? Porque casei com Isso. esta pessoa e não com outra, né? O que é Aham. importante, assim, vale a pena casar? Né? Vale a pena estar junto, assumir um compromisso?
com outra pessoa, é pensar sobre isso. Quantas vezes, principalmente nesse primeiro período de casamento, às vezes não vale, a gente não tem que pensar, falar, meu Deus, que besteira que eu fiz na minha vida. Porque a comparação é muito difícil, né? Às vezes a gente está peraí, besteira não. Por que eu escolhi? Né? Por que eu Sim. casei com essa? Por que eu casei com esse? O que me chamou a atenção naquele momento? Né? E aí é legal, porque aí você relembra tudo isso que você falou. Não, mas essa pessoa foi essa que eu escolhi. Né? Então, precisa mesmo ter essa atualização. Às vezes, um curso, você vai viver, né? Então, vai revendo esses temas, porque na hora que aparecer uma coisa mais ou menos, né? Aquela situação, né? Por exemplo, né? Eu sei que tem lá, fala do trabalho e família, como você falou, né? Se Uhum. conjugar, né? Como é que é? Tem um caso que acho que o cara vai trabalhar fora, aceita um trabalho, né? Fora, E ele sem não falar com tem a esposa, né? que falar com a esposa, né? Então, são coisas que acontecem no dia a dia. Né? E pode não ser um emprego fora, mas pode ser uma outra coisa, decide comprar alguma coisa significativa para o orçamento da família, ou uma mudança, né, de horário e tal, e não troca Sim, ideia, não conta. no conversa. Isso. E se você pudesse dizer, assim, de um tema, né, de todos esses, são 5 só, podiam ter várias outras situações, mas são 5 temas. Desses 5 temas que tem no curso, qual que você diria assim, poxa, esse aqui não pode faltar mesmo, as pessoas não podem deixar de prestar mais atenção nesse tema. Qual que você elegeria? Todos são interessantes, todos são importantes, todos são interligados, na verdade, mas qual que você diria assim, esse aqui é fundamental para um início para esse tempo de inicial de casamento? Ixi, agora tu me pegou, viu? Já Porque tem todos. gente chutando essa É, ideia. mas eu ia chutar nesse aí também, viu? Eu ia chutar em comunicação. Tem esse tema da comunicação, é justamente esse do trabalho, que o cara aceita um trabalho fora, porque era o sonho deles morar fora antes de casar, mas a pessoa mudou. Mas aí já envolve o outro tema, né? Da aliança matrimonial, que as pessoas mudam. E o que pesa é a decisão. Então, assim, eu vejo riqueza em todos os casos. É difícil, de fato, eleger um. Precisa ter esse, porque, de fato, o matrimônio é um pouco disso, né? De equilibrar os pratinhos. Então, tem vários pratinhos que estão sendo equilibrados. Você não pode sacrificar os outros em detrimento de um. Mas se eu pudesse destacar, porque, assim, a comunicação, ela envolve todo a vida do casal, né? Não é só o momento que os dois sentam para conversar. Então envolve o cuidado, envolve justamente a apresentação, como a gente falou, envolve o eu estar pensando na minha esposa, no que pode ajudá-la, fazendo mais feliz, ou naquilo que ela me pediu. Então, a comunicação, para ser efetiva, ela precisa estar presente em todos os momentos, né? A gente tem uma presença do outro. Então, para um começo de casamento, assim, se os dois conversam bem, assim, a questão do trabalho e família vai estar alinhada, a questão do orçamento vai estar alinhada. Conversa assim, se os dois comunicam bem, não é só conversa sobre a novela ou o futebol, por Sim. mais que os dois sejam companheiros. Mas assim, se os dois se comunicam bem, né, comunicam, né, fazem uma união a partir do diálogo, a partir da própria vida, e isso ajuda o casamento a fluir, né? Ajuda o casamento como um óleo na engrenagem, né? E tem um pensador inglês que eu gosto muito, que chama Chesterton, e ele diz assim, eu e minha esposa, nós somos um quadrúpede, né? Então, a, Ele, ele, ele é muito legal mesmo, porque ele tem umas ideias que você umas fala, tiradas oh, assim, você vai você passa, entender. rapaz, como é que eu penso, eu e minha esposa sermos um quadrúpede, um animal só, né? Uma peça só. Então, você só vai conseguir isso por meio da comunicação. Então, se tivesse que reforçar, mas sem desprezar, por exemplo, o outro tema que eu vim a moderar, que é a questão da afetividade e sexualidade, que é muito importante para o casal com 2, com 3, com 15, com 50 anos de casado. Né? Então, não dá para escolher não, Silvia, desculpa. É, esse, esse tema da afetividade, né, da sexualidade, realmente é um tema que, principalmente nesse começo de casado, né, às vezes, não, aqui a gente tira de letra, mas a gente é jovem, tá, sabe? Novidade. Pois
Mas não é bem assim, né? Porque exatamente por isso que a gente falava agora, né? Vem os filhos, como é que a gente lida com isso? Né? Se a gente não cuida, Isso. é difícil. E aqui também, até quando você falou da comunicação, né? Chiane, né? Da comunicação também. Você falou, realmente, né? Conhecer, saber trocar ideias, saber um pouco mais do outro, saber falar, né? As coisas, como falar e tudo mais, né? Isso é importante para a comunicação, né? Esse carinho, esse olhar, porque a comunicação ela é muito ampla, né? Ela é Uhum. muito mais, como você mesmo disse, que a conversa, né? Do que falar com o outro. Ela é muito ampla. Ela está nos detalhes, né? Agora, uma coisa que é importantíssima na comunicação, e a gente, né, estimula, né, desperta, né, através não só nos cursos do patrimônio, não, também, é importantíssimo para a comunicação conhecer o outro, conhecer com quem você está conversando, né, com quem você está falando, com quem você quer se comunicar. E Isso. aqui, além do conhecer o outro, que é o que você estava colocando várias vezes, tem a situação de que o outro, além de ser outra pessoa, é uma outra pessoa de um outro gênero, né? Ela é mulher, né? Exatamente. Ou é homem. Então, e às Exato. vezes é interessante, porque claro que todo mundo sabe, né? Que o outro é homem, o outro é mulher, todo mundo sabe disso, né? Que é diferente. Mas a gente acha que não é. A gente acha que eu tenho que reagir igual, né? Você não percebe isso também? Exatamente. Percebo demais. Ainda mais eu ainda tenho um agravante que eu não tive irmãs, eu só tive irmãos, né? Então a minha mãe, Ah, muito boazinha, agravante. um agravante nesse aspecto, de que eu casei com outra mulher, que não é meu irmão, que não é o meu amigo Carlão, né? Então, assim, por mais que eu não entenda, porque outra frase célebre que eu tenho certeza que está em alguma das apostilas é: a mulher não foi feita para ser entendida, né? Ela foi feita para ser amada. Então, por mais que eu não entenda o outro, eu preciso amá-lo. Então, assim, vamos ser mais humildes, não querer impor a própria solução, ou achar que o outro tinha que fazer aquilo. Então, assim, mas isso é um exercício diário, assim. Eu falo isso, a minha esposa deve estar me ouvindo também. A gente sabe como é difícil, sabe que é exigente, mas é a beleza do casamento, né? O casamento, ele existe para, assim, nos tornar mais humanos, né? Na medida que nós amamos mais, nós nos tornamos mais humanos. Imagina se você casasse com uma pessoa igual a você. Seria empobrecimento, né? Não, eu acho que ia ser insuportável se eu casasse com alguém igual a mim. Não dá, né? Porque a gente se Não dá. bate. Então, essa complementariedade, né, que existe, né, tanto por Uhum. um ser diferente do outro, né, o temperamento, a forma, tudo, Personalidade. né, a personalidade, né, e o ser feminino, o ser masculino, essas diferenças elas se completam, mas é duro, né? Não é fácil, porque é muito mais cômodo que a gente que o outro fizesse igual Sim. a gente e tal, né? Que fosse, né, igual. Mas é duro, não é fácil. Mas é a beleza, é o que você falou, né? É a Uhum. beleza mesmo, a beleza está aí. Né? E a riqueza, inclusive, para os filhos. Para os Isso. filhos é importante ver essa complementariedade. Né? Eles ainda estão no começo de carreira, aí, como filho muito pequenininho, né? Então, mas É. não se enganem, né? Não se enganem, porque os filhos são muito pequenos, mas eles já estão ali, ó, ligados, vendo Absorvem como é tudo. que vocês tudo. Se vocês estão meio, né, irritados um com o outro, estão soltando umas farpas, que é normal, né? É Uhum. normal. A Sim. criança percebe, né? E se a gente não cuida, ela joga com isso, inclusive, É verdade. É né? verdade. Usa aí. Bom, Lucas, nós estamos assim faltando uns 7 minutinhos aqui para terminar, né? E a gente Uhum. não pode passar porque senão cai e a gente nem se despede, né? Certo. Então eu queria primeiro te agradecer muitíssimo, né, de você Ah, eu que participar, né? agradeço. Eu fiquei super feliz, né, tanto de falar com você, falar do curso do Amor Matrimonial, dar a conhecer um pouco mais, né, falar de Uhum. Fortaleza, né, que é uma cidade que eu gosto muito, né, que não se sintam, né, desprestigiados as outras cidades, porque eu amo todas as cidades. Eu para cada, e é muito engraçado porque
Brasil é um país, né? Bom, Brasil é um país, é claro, né? Brasil é Continente, um né? mundo, né? É um É. continente, é um mundo. A gente tem culturas diferentes e somente sotaques muito diferentes, né? Então, para cada Uhum. lugar que eu vou, eu volto com sotaque, né? Ou dou tutoria, daqui a pouco eu já estou fazendo sotaque. Então, eu sou abraço a todos mesmo. Estou super feliz de falar com você, né? E dar a conhecer o Amor Matrimonial um pouco mais para as pessoas, né? De você ter disposto também, disponível, né, esse tempo. E o que mais? Deixa eu ver. Tinha mais uma coisa que eu queria falar que eu esqueci. Não sei, depois eu lembro. Dispersa-se e vamos lá, né? A gente vai continuar. Semana que vem, na terça-feira, nós vamos falar sobre o curso Primeiros Passos. Então, Certo. convida as pessoas, né? Convida as pessoas para participar e diga para a pessoa o que ganha quem participa num curso dele. Olha, como eu falei no começo, de fato é bom o negócio, né? O trem é bom, como fala lá para baixo. E como a gente ia falando no começo, a ferramenta que o IBF promove, que a gente promove por meio dos cursos de desenvolvimento familiar, pessoal, essa objetividade de se tratar. Então, assim, às vezes o cara passa o interessante, por exemplo, tem um casal que fez o curso, então parecia que não era muita coisa, mas agora a gente vê que a riqueza está nos detalhes, né? Que a gente ia falando do avião, aprumar o rumo e assim, você só tem a ganhar, né? Entrar no curso desse, se envolver com a orientação familiar, se envolver mesmo, assim, fazer o curso e ajudar, se for o caso, porque aqui em Fortaleza, pelo menos a gente está conversando, estamos precisando de braços. Mas a riqueza, né? Crescer, né? A, exatamente, a riqueza do estar com outros casais, compartilhar, às vezes ali, que às vezes você está convivendo com outras pessoas, às vezes seu colega de trabalho tem na mesma situação que você, mas vocês não convivem tanto e às vezes tem uma questão de um interesse, um conflito de interesse. Então ali você está ali de uma maneira espontânea, num preço baixo comparado ao que se oferece e se oferece depois. A gente sabe que custa, a gente tem um custo com a organização, mas o retorno é muito grande quando você se dedica, né? Quando cada um, a gente fala sério, que cada casal faz o seu curso, né? Tem a metodologia, mas assim, a riqueza está em você explorar aquilo como casal e entrar num curso desse e assim, compartilhar a vida, né? Compartilhar a vida com outras famílias, aprender dos outros, fazer amigos, que ali na hora desse familiar que a gente fez muitos amigos, muitas famílias amigas. E assim, é um conforto, saber assim, ó, eu tô passando por uma certa dificuldade, mas o fulaninho e a ciclininha também já passaram por isso, a gente é próximo, ou eles estão mais na frente, eles nos ajudam. É, Então, essa riqueza familiar que transborda no curso, assim, mesmo que você só vá, assista a moderação e vá na reunião de equipe e não fale muita coisa, não estou incentivando a isso, participe. Mas mesmo que você só vá lá, você vai ganhar mais, né? Exatamente, você vai ganhar mais. Mas você alguma coisa vai transbordar na sua família, no seu ser como pessoa, você vai notar muitas coisas. Puxa vida, de fato eu preciso mudar, eu preciso deixar de ser sem vergonha, ser egoísta. E é uma riqueza muito grande. E com vem os filhos, então, é mais ainda. Então, eu fortemente aconselho. E também eu só tenho a agradecer, né? Porque o IBF, os cursos da orientação familiar que chegaram aqui em Fortaleza faz 3, 4 anos, ajudaram muito a minha família. Então, agradecer o pessoal que veio, nossos casais promotores, né? O Milton e a Eliana, e as pessoas, os primeiros que passaram. Assim, quem mais se beneficia é a gente. No fundo é isso. A gente, além de fazer os cursos, a gente ainda organiza, está sempre pensando sobre os temas, então, sempre pensando sobre família, né? Que no fundo é isso, é o que mais importa, a nossa família. Não adianta você ser bem sucedido profissionalmente, ter uma mega empresa e tal, e a família afundar, né? A família é a sua empresa mais importante. Bom, maravilha, obrigada, muito, muito, muito obrigada, e vamos lá, vamos vencer esse período, né, para retomar com tudo esses cursos depois. E aproveitar para botar em prática o que a gente aprende, né? Nesse período, que estamos muito em casa. Exatamente, vai acabar. Tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau. Até mais.